Diz o grande pregador aí já, né? Dr. Martin Lloyd Jones, ele tinha o costume de sempre, pela manhã, trazer uma palavra de exortação, de ensino para a igreja. Ele era pastor da capela de Westminster. E ele sempre trazia uma mensagem de reflexão, de doutrina pela manhã. E à noite ele trazia uma mensagem evangelística. Então hoje, como foi falado aqui, não temos visitante, então vai ter uma palavra em nome de Jesus que de fato vai nos nortear, nos orientar, nos auxiliar em relação a um tema que é muito relevante para os nossos dias de hoje. Amém? Temos na mensagem de hoje aí, a tristeza que não sentimos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no... Tem uma versão que eu pedi para o meu irmão colocar lá no slide, para a gente ler, que é a Nova Versão Internacional, que traz uma tradução um pouco melhor para a gente poder entender esse texto. Diz assim, a mulher, leia comigo aqui, consegue ler daí? Não, nessa aí não, Vaza, é outra, é de baixo. Achou? Amém. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao... Amém. Pode tomar seu assento. A tristeza que nós não sentimos. A gente vê nesse texto introdutório, onde o apóstolo Paulo está tratando com os coríntios, em relação à questão, ao tema casamento. Como eu devo me casar? Com quem eu devo me casar? Esse tema ele é muito relevante para os nossos dias, porque de fato ele tem muita coisa a nos falar a respeito das nossas relações. Eu queria, antes de prosseguir aqui, perguntar, quem é casado, diga amém. Amém. Glória a Deus, grande parte dos irmãos são casados. Quem é solteiro, diga amém. Gente, tem pouco solteiro aqui? Ou eles não querem se manifestar? Está desanimado? Está solteiro, está desanimado. Então a gente tem aqui pessoas casadas, pessoas solteiras, e nesse quesito, em relação a relacionamento, a gente tem muitas dúvidas nesse aspecto. Tá? E aí a gente queria trazer, à luz da palavra, algo nesse sentido, em relação às nossas relações. E aí, tanto para casado quanto para solteiro, você que é pai e mãe, temos muitos pais e mães aqui, ainda que você não seja pai e mãe, talvez você é tia, é tio. E se você não é pai e mãe, se você não é tia e tio, de repente você é um jovem, que ainda, como nós vemos aqui, ainda não se casou, ainda não teve essa experiência do casamento. E aí, a gente voltando aqui para o texto, o apóstolo Paulo, ele está trazendo essa realidade para os coríntios, porque eles estavam na dúvida, em relação a como iriam prosseguir, em relação ao quê? Em relação ao casamento. Como acontece? Como a gente vai viver? Se eu me divorciar, eu posso me casar novamente? Se eu, por um acaso, perder, ficar viúvo, eu posso me casar novamente? Ou, se eu sou solteiro, com quem eu devo me casar? Com quem eu devo, como cristão, convertido, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus? Com quem eu devo me casar? E aí o apóstolo Paulo, ele terminando esse texto aí, ele fazendo a finalização desse tema relacionado a casamento, ele traz a realidade, essa verdade. Ele diz, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Então, enquanto seu marido, enquanto sua esposa viver, eu e você, nós estamos ligados a ele e a ela para sempre. Amém? Amém, irmãos? Estamos ligados. Mas, ele continua, mas se falecer o marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser. Com quem quiser. Porém, ele coloca uma condicional no final. E qual é a condicional? Contanto que ele pertença ao Senhor. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele está deixando claro que nós podemos nos casar. Para o solteiro que busca um casamento, ele pode se casar. No entanto, eu posso me casar com qualquer pessoa? Eu posso me estabelecer esse nível de relacionamento com qualquer tipo de pessoa? Não. Eu posso me casar com quem quiser, contanto que
essa pessoa ao qual eu estou pronto para me relacionar, entrar num relacionamento mais íntimo para o casamento, ela pertença ao Senhor. É o mandamento do Senhor. É a palavra de Deus em relação a esse tema, em relação às nossas relações, aonde nós caminhamos, do namoro, noivado e casamento. Logo, meus irmãos, o amor, hoje em dia, o amor nos dias de hoje, diz o psicólogo aí, Bauman, logo, o amor líquido é aquele amor descartável, que pode ser trocado a qualquer momento. Isto é, não há compromisso e a relação ela é o quê? Ela é frágil, pois os parceiros são trocados a todo momento, visando sempre algo melhor. Assim, esse é o amor que escorre por entre as mãos, é o amor líquido, e não assume a forma, se dispensa e não tem firmeza. Essa é a leitura que esse grande psicólogo Bauman ele faz dos dias de hoje. A gente se relaciona com o outro, principalmente com o sexo oposto, de uma maneira que não o valoriza, não, de uma maneira que não, de fato, nós temos um amor, um apreço, um cuidado por aquela pessoa que reflete a imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós levamos para um nível de relacionamento e em muitas situações hoje, se não for do meu agrado, se não me agradar, eu dispenso, eu parto para outra, eu troco de relacionamento com uma facilidade muito grande. Por que tem acontecido isso? De acordo com esse psicólogo, ele tem visto que o amor ele tem se esfriado. A gente não mais olha para as pessoas, de fato, com amor, de fato, com aquilo que, de fato, a pessoa é, a imagem e semelhança do Senhor. Uma pessoa que precisa ser respeitada, amada, abraçada, valorizada, genuinamente. E ele vê que nos nossos dias de hoje, muitos homens, muitas mulheres vivem assim. Se não der, se não funciona, ó, o amor é líquido. É aquele amor o quê? Descartável. É como se a pessoa, igual esse celular aqui o Arthur quebrou. Quem tem filho pequeno tem dessas coisas, né, irmão? Ele tirou da capa, quebrou o celular quebrou, parou de funcionar. É um objeto que eu uso. Daqui a pouco, se Deus quiser permitir, eu vou conseguir trocar ele. É um objeto. Mas o ser humano, uma pessoa que nós nos relacionamos, ela não é um objeto. Ela tem valor. E ela tem o valor que é dado por Deus. É uma pessoa que é a imagem e semelhança do Senhor. Então, eu não trato uma pessoa, um ser humano, as minhas relações, como se fosse o quê? Um objeto. As pessoas possuem um valor nelas. Então, quando nós olhamos por uma pessoa, por um ser humano, nós não podemos só considerar que é mais um ser humano, não. É uma pessoa que tem sentimentos, é um ser humano que é uma pessoa que reflete a glória de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, como disse o psicólogo, o amor é líquido. E em muitas situações, as pessoas são descartáveis. E falando sobre relacionamento, infelizmente, a gente tem visto isso também. Visto o quê, Bruno? Esse relacionamento onde as pessoas elas são descartadas constantemente. E aí, continuando, antes da gente continuar aqui, a gente tem um ponto que eu queria levantar aqui com os irmãos. Você que, de repente, é casado, no entanto, é casado com um descrente. O que a Bíblia fala sobre isso? Sobre o casamento com um descrente. Se eu sou crente, me converti, sou crente, e eu sou casado com uma pessoa que não é crente. Lá em 1 Coríntios 7, 12, 14, o apóstolo Paulo ele também trata desse tema. E ele fala como nós devemos nos portar e nos comportar em relação a isso. Qual é a nossa postura em relação a esse relacionamento de casamento, aonde existe uma união ali entre uma pessoa que é cristã, já casada, tá, irmãos? Já sou casado, já estou lá vivendo no casamento, e aí o meu cônjuge, o meu esposo ou a minha esposa não é cristão, não serve ao Senhor. Diz assim, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 e 14. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o teu irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Está aqui. E se uma mulher
tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Então, nós vemos aqui de forma muito clara. Se você já é casado e você se converte, a orientação bíblica, a palavra do Senhor é o quê? Não, eu não tenho que procurar o divórcio porque eu me converti e o meu esposo, ele não conhece o Senhor ainda. E ele continua: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, lá na minha casa, se eu estiver vivendo essa realidade, onde eu sou cristão, eu sou cristã, e meu esposo ou a minha esposa não é cristão, a palavra do Senhor ela nos diz que nós não devemos nos divorciar, nós não devemos separar. Porém, e ele diz, continuando o texto, diz assim, ó, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Por quê? Porque agora, aquela mulher ou aquele marido que é serva do Senhor, é servo do Senhor, que está naquele lar onde a esposa ou o marido não é servo do Senhor, vai trazer ali a presença de Cristo que vai iluminar aquele lar, que vai abençoar aquele lar, que vai santificar aquele lar. É claro que o marido ou a esposa que ainda não conhece o Senhor, que ainda não se entregou ao Senhor, ele precisa ter um encontro com Deus, ela precisa ter um encontro com o Senhor, e vai ser a oração e o desafio desse irmão, dessa irmã que é crente e tem um marido que não é cristão ainda. A gente tem vários exemplos aqui de homens e mulheres, né, que se converteram primeiro e por serem terem de fato santificado o seu relacionamento, servindo ao Senhor com fidelidade em seu lar, foi um testemunho vivo de que Deus é poderoso para transformar e salvar, ao ponto do seu esposo estar aqui hoje entre nós. Ao ponto da sua esposa ter se rendido ao Senhor também. Por qual motivo, Bruno? Pelo motivo daquele que pertencia ao Senhor está vivendo uma vida santa no lar. Então, você que é casado com um homem, ou você que é casada com um homem que não é cristão, ou você, homem que é casado com uma mulher que não é cristã, você tem uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de santificar o seu lar, de viver uma vida para a glória de Deus, ao ponto de você ser uma pessoa que influencia poderosamente o seu lar, a sua casa, ao ponto de, quem sabe, o Senhor poder salvar essa pessoa. Nós temos muitos testemunhos aqui. Tem diáconos aqui que viveram isso. A gente tem um diácono Gilmar, né? Viveu essa realidade, diácono William. Nós temos o Cosminho também, que chegou depois. Muitos testemunhos de que Deus é poderoso. Até porque, se Deus te salvou, Deus pode salvar o teu marido também. Amém? Deus pode salvar a tua esposa também. Mas nós temos uma responsabilidade. Precisamos nos santificar no nosso lar. Ele não está dizendo que o meu marido ou a minha esposa, ela é salva por mim. Não, não. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Mas o nosso testemunho no nosso lar é impactante. Olha, eu dei um exemplo, isso na escola bíblica dominical, que é muito interessante. Vamos supor que eu tivesse uma caixa fechada, aqui na minha mão agora, uma caixa fechada, e essa caixa fechada tivesse escuridão dentro dela, só escuridão. E aqui é um lugar iluminado. Amém, irmãos? Aqui é um lugar iluminado. Vamos supor que eu abra essa caixa que é escuridão pura, dentro dela. Eu abra ela aqui. O que vai acontecer dentro dela? A escuridão que está dentro dela vai dominar todo esse local? Ou a luz que está aqui fora, que é forte, vai iluminar essa caixa? O que vai acontecer? A caixa será iluminada. Amém? A mesma coisa. Se eu tiver uma caixa fechada, e dentro dessa caixa tiver uma lâmpada, e todo esse local aqui estiver apagado, a partir do momento que eu abra essa caixa, o que vai acontecer? A luz que tem dentro dessa caixa, de fato, vai impactar a escuridão que está aqui nesse local. Então, é a mesma coisa, é o poder da luz do Evangelho no nosso lar, na nossa casa. Quando você é crente, a sua esposa, o seu marido não é cristão, a luz que habita em você ilumina todo o seu lar, ao ponto de, certamente, sobrepor a escuridão que muitas vezes existe lá. Amém? Eu creio no poder do Evangelho, eu creio no testemunho dos irmãos e no lar, e eu creio que Deus, Ele pode salvar. Então, para você que é casado, você que é casada com uma pessoa que não é cristã, permaneça casado. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho muita fé que Deus pode operar maravilhas, como nós vemos
operado em muitas vidas aqui que temos testemunhado. Não desista do seu esposo, não desista da tua esposa. E continuando, a proposta que a gente trouxe para essa manhã, porque, como a gente disse, é um culto dirigido pelos jovens. Eu sou líder dos jovens, eu trabalho com jovens. E esse tema que a gente tem trazido aqui sobre relacionamentos é uma dúvida muito forte, não só no meio dos jovens. O pastor sabe que muitas vezes é uma dúvida que surge a todo momento em relação a várias relações em nosso meio. Essa questão do marido incrédulo também é uma situação que muitas vezes é chegada entre nós e a palavra de Deus tem uma orientação para isso. Gente, meus irmãos, o Evangelho, ele fala de absolutamente tudo na nossa vida. Tudo. Das nossas relações, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho e também das nossas relações conjugais, na questão do namoro, noivado. E continuando o texto, continuando aqui a proposta que eu trouxe sobre essa questão a tristeza que nós não sofremos, diz assim, a primeira pergunta que eu queria responder essa manhã. Então, o que é namoro? Em relação ao namoro. Como nós devemos nos relacionar em relação ao namoro? Talvez você seja casado. Bruno, eu já sou casado, esse tema não é para mim. Não, é sim. É sim porque chega a todo momento, demanda na vida dos irmãos, ou dos nossos filhos, ou dos nossos sobrinhos, ou daqueles que estão ao nosso redor, em relação, eu posso namorar, eu devo namorar, eu de fato posso me relacionar com quem eu quiser, com o intuito de caminhar para o casamento, eu sendo cristão, como devo viver em relação a isso? E aí, uma pergunta que, primeiro, a gente quer continuar aqui e responder é, o que é namoro? Os solteiros que querem namorar, digam amém. Gente, não tem nenhum solteiro querendo namorar. É por isso que não está tendo casamento, gente. Esse pessoal está com falta de fé. O que é namoro? Podemos praticá-lo e namorar como nós quisermos, sendo um cristão, sendo uma cristã? E aí eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo. Quem aqui já passou por essa experiência de ter casado com uma pessoa que não confessa a mesma fé, sabe o que eu estou falando? A dor que é. A luta que é. O desafio que é. Aquele que, de repente, se casou e depois se converteu ao Senhor. Se converteu ao Senhor, já era casado. Já tinha tomado essa decisão. Sabe o desafio que é. Sabe a luta que é. Sabe o grande desafio que é se manter vivendo uma vida na presença de Deus. Sabe? E aí, com isso como pano de fundo, nós podemos namorar como nós quisermos. Nós podemos partir por um relacionamento de intimidade, namoro, noivado, com absolutamente quem nós desejarmos. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? O que o Senhor diz a respeito disso? O que a palavra trata a respeito disso? Um bom exemplo sobre o namoro santo, um bom exemplo que temos é o relacionamento entre José e Maria. Lá em Mateus 1,18 e Lucas 1,27 diz, principalmente em Mateus 1,18, que a gente vai ler aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a gente vê que já naquela época existia a questão do relacionamento, em relação à questão do noivado e casamento. Naquela época não existia muito essa realidade cultural que a gente tem hoje em relação a namoro. E isso aponta algo para a gente de forma muito clara. Porque o relacionamento de José e Maria, ele já era um relacionamento antes que estivesse coabitado, antes que tivesse tido a relação íntima de um cônjuge, eles já tinham uma promessa e um propósito de se casarem. Então a gente vê muito claro que o padrão bíblico para um relacionamento de uma pessoa que quer entrar no matrimônio, entrar no casamento é o quê? O padrão bíblico é o quê? Ninguém namora simplesmente porque quer usar, se divertir, uma curtição. Não. O relacionamento cristão de um servo de Deus que quer noivar, ele já tem que ter um propósito. Qual o propósito? O propósito é o casamento.
Então, o padrão bíblico para o relacionamento entre um homem e uma mulher, um cristão e um não cristão é o quê? Olha, eles eram noivos e não se conheciam sexualmente ainda. Então, essa questão da sexualidade, ela só é um conhecimento que é experimentado após o casamento. Por isso, irmãos, a gente crê e a gente sabe que é uma verdade para a gente, é uma verdade para a nossa realidade, e é pecado nós vivemos uma vida onde nós nos conhecemos na sexualidade antes do casamento. Isso não é um padrão bíblico, não é um padrão que Deus traz para a gente e para as nossas relações. Em relação lá à introdução que a gente fez, onde o amor é líquido, a gente vê que muitas vezes as pessoas trocam de relação como se trocasse de celular, como se trocasse o microfone, sapato. Não é assim. Por quê? A gente vê que quando nós nos relacionamos com uma pessoa, aquela pessoa é imagem e semelhança do Senhor. E para isso, nós precisamos avaliar bem antes, como igreja. Você que é jovem que não é casado ainda, você que é adolescente que não é casado ainda, avalie bem quem é essa pessoa que você está se relacionando. Se você é pai e mãe, você precisa ensinar o seu filho quem é essa pessoa que você está interessado. E aí, para os cristãos, o namoro, ele não é uma curtição, mas uma preparação. O cristão, eles não namoram para se conhecer. Ah, não, eu vou namorar fulano para conhecer fulano. Não, os cristãos namoram porque já conhecem o suficiente para caminhar um tempo rumo ao casamento. Então, por isso que a gente fala sobre a questão, você que é pai e mãe, preste atenção. Você que é pai e mãe, eu sou pai e mãe também. Eu sou pai, na verdade. A mãe é minha esposa aqui. Eu sou pai também de crianças que vão crescer. E aí, quando a gente olha para o padrão bíblico, a gente vê um princípio que, quando a gente olha uma criança com desejo de namorar, a gente conclui, não condiz. Não funciona assim. Uma criança querendo namorar, com qual propósito? Se o propósito bíblico é o que, irmãos? Casamento. Se uma criança começar a namorar 15, 13, 14 anos, ela vai se casar com 18, 17? Então, quando a gente tem momentos e tempos na nossa vida, o padrão bíblico ele nos ensina isso com muita clareza, dizendo, olha, tem tempo para tudo. Tem tempo para você experimentar o momento da sua juventude, da sua infância, e tem um tempo que você vai construir relacionamentos. E aí o casamento fica muito claro, ele tem um propósito. Qual propósito? Uma preparação, não é para se conhecer, é uma preparação para rumo ao matrimônio, rumo ao casamento. A Bíblia não reconhece um relacionamento entre cristãos que não estejam se preparando para o casamento. Não reconhece. A Bíblia ela não reconhece um relacionamento onde há uma curtição. Estou experimentando. Não é assim. Nós não vivemos, a palavra do Senhor, ela não fala a respeito desse tipo de relacionamento. E não podem pensar em casar, se não podem pensar em se casar, não devem nem começar a namorar. Diga para o solteiro do teu lado aí, se não está pensando em casar, não pense nem em começar a namorar. É difícil. Para os cristãos, o namoro é uma preparação para o casamento. E aí, você que é jovem, você que é adolescente, que está aqui presente hoje, você que é pai e mãe de adolescente, precisa estar encharcado da palavra de Deus, para na hora que seu filho e sua filha chegar diante de você, apresentando essa demanda, o que você vai responder? Que não é certo? Que não é assim? Que não é tempo? Biblicamente, a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor fala a respeito disso? A gente vê um padrão bíblico na vida de José e Maria, mãe de Jesus, aonde eles estavam já se relacionando no noivado em direção ao casamento, aonde a sexualidade ela só é experimentada após o casamento. Então já havia um compromisso no namoro, no noivado, se preparando em preparação para o casamento. Então não cabe. Se você é muito nova, se você é muito novo, está aqui hoje ouvindo essa palavra, se você é pai, mãe de adolescente, você se é tio, tia, você que é professor, enfim, oriente, ensine, não é tempo. É hora de esperar, é hora de aguardar, porque o namoro, o relacionamento de um cristão, ele é uma preparação para o casamento. Continuando,
Então, cristão, como ele deve namorar, então, a gente sabe, já ficou claro, que o relacionamento do cristão, ele é uma preparação para o casamento. Eu lembro quando comecei a namorar a Dayana, aí tive que sentar na frente do pastor, pastor, eu e a Dayana, gosto muito da Dayana, o pastor me perseguia beça, gente. A Alcione que intercedia por mim, era misericordiosa. Sou grato a você, Alcione, glória a Deus pela tua vida. Meu irmão, eu era perseguido. E aí, a gente decidiu, né, os pais dela aprovaram o nosso casamento, o nosso namoro. Aí a gente sentou diante do gabinete lá do pastor. Pastor, e aí, o que você tem a me falar? Aí eu, na hora lá na conversa, pastor, eu gosto muito da Dayana, como o senhor sabe, quero namorar com ela. Aí, você sabe que o casamento é o namoro é uma preparação para o casamento. Vocês estão prontos a caminhar junto para isso? Eu falei, meu Deus, não estou pensando. Só quero namorar, Dayana, não quero casar. Eu lembro disso até hoje, mas muito me abençoou. E a gente precisa passar o Evangelho, a palavra de Deus, para as novas gerações. Se hoje eu tenho um casamento saudável, abençoadíssimo por Deus, é porque eu me submeti à palavra do Senhor. Não é porque eu sou bom não, irmão. É porque, de fato, Deus quebrantou meu coração e eu obedeci o mandamento do Senhor, dizendo, olha, namoro não é curtição, não é brincadeira. Namoro é coisa séria, noivado é coisa séria. A pessoa que você está se relacionando não é objeto que você pode tratar e trocar como se fosse trocar um celular, um sapato, um computador. Não. É um ser humano. Você precisa ter responsabilidade. E antes de você começar a assumir um relacionamento de namoro, pense, conheça a pessoa antes. É lógico, irmãos, e aí, olha só, preste atenção aqui, que ao longo do namoro e noivado, a gente não casou ainda. Há a possibilidade desse período ser um período onde a gente, de fato, pode tomar uma outra decisão, pelo fato de a gente não ter observado algo antes, e agora, por um relacionamento que está caminhando para o casamento, a gente observar, olha, essa pessoa aqui, ela tem alguns princípios que não condizem com o meu, e eu só fui conhecer depois. Pode acontecer isso. No entanto, contudo, não é um relacionamento que você vai entrar para conhecer totalmente a pessoa. Como cristão, a gente precisa ter essa consciência. Eu conheço fulano, eu sei quem é, antes de assumir um relacionamento, antes de prosseguir para uma questão de namoro, noivado e casamento. Amém? Continuando. Com quem o cristão deve namorar? Outra pergunta aí. Com quem o cristão ele deve namorar? Será que com qualquer uma pessoa? Qualquer um? Eu posso namorar com qualquer um como cristão? Quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2:18. Não é bom que um homem esteja só, é bom que tenha uma ajudadora, uma mulher ao seu lado, idônea, uma mulher que de fato te abençoe. Adão e Eva eram puros e tinham comunhão com Deus antes do pecado. Todavia, ambos deram as costas para Deus e a beleza do relacionamento entre homem e mulher começou a ser o quê? Manchado. Então, após o pecado, nós vemos algo grave acontecendo em relação ao relacionamento entre homem e mulher. Foi manchado pelo pecado. Quando os seres humanos começaram a voltar-se para Deus, após a criação, após a queda do homem, quando os homens começaram a voltar-se para Deus, Deus começou a falar do cuidado que eles deveriam ter em seus relacionamentos. Nós somos povo de Deus, amém? Nós fomos salvos e separados por Cristo. Você foi separado por Cristo. Você e eu, nós fomos salvos por Cristo. Nós temos um dono, nós pertencemos ao Senhor. Todos aqui. Assim como lá no Antigo Testamento, havia uma nação que Deus havia separado, já apontando para a igreja, para aquilo que Ele faria com a igreja, que somos nós. E a principal orientação que o Senhor deu ao povo se encontra lá em Esdras, capítulo 9, versículo 12, que diz assim, por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos,
para que vocês sejam fortes e desfrutem o bom produto da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Aí em Esdras, nós estamos vendo um compilado de algo que o profeta Moisés havia dito, lá em Êxodo 34, versículo 15 e 17, e Deuteronômio também, 7, 1, 16, onde ele fala a respeito de como aquele povo que havia sido resgatado pelo Senhor deveria se comportar em relação a pessoas, a nações que não serviam ao mesmo Deus que eles. Eles poderiam dar-se a casamento, eles poderiam dar os seus filhos a casamento a esses. Como que eles deveriam se comportar? Então, Esdras, aqui nessa parte da história, já é uma outra realidade. Quando? O que Deus está dizendo aqui? Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico de 70 anos, pois Judá persistia em sua infidelidade à aliança com Deus, a terra em que entrariam estava abarrotada, entre aspas, de gente normal. Alguns diriam nos dias de hoje. Meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje, nós somos cristãos separados, povo de Deus, mas nós vivemos num mundo abarrotado de pessoas que temem o mesmo Deus que a gente, vivem para a glória de Deus, vivem uma vida santa diante do Senhor. Não. E assim naquela época também, aonde nós lemos esse texto aqui, aonde Esdras está falando com o povo que está voltando do exílio, da Babilônia, porque eles tinham cometido um pecado antes, e aquele pecado poderia voltar a ser uma realidade no meio deles. Qual pecado é esse? Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles. Aos filhos de quem? Aos filhos daquele povo que não temiam a Deus. E nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Por quê? O casamento entre uma pessoa que crê em Deus, que teme a Deus, com uma pessoa que não teme ao Senhor, é pecado diante do Senhor. Não agrada o coração de Deus. E aí a gente vê Esdras falando sobre isso quando eles estão voltando do cativeiro da Babilônia. Mas segundo Deus, pessoas com almas imundas, cheios de pecados de violência, ou seja, pessoas que não temiam a Ele. Nós vemos Esdras falando a respeito de pessoas que estavam no mundo, vivendo uma realidade no mundo, que não temiam a Deus. Então, vocês não podem, em hipótese alguma, quando estavam voltando da Babilônia, depois do cativeiro de 70 anos, vocês não podem dar suas filhas, seus filhos, nem vocês, podem se casar com eles, porque certamente isso seria um pecado diante de Deus. O ponto não era o fato de serem ou não judeus, mas de não temerem a Ele, a sua palavra. E o conselho de Deus foi este: afastem-se deles. Então você que namora, você que ainda não namora, você que ainda está buscando um relacionamento, não coloque na lista do seu relacionamento pessoas que não temem a Deus. Não coloque isso como uma possibilidade. Quer namorar e ser fiel a Deus? Então comece excluindo os candidatos e candidatas que não estejam no Senhor. Como nós lemos lá em 1 Coríntios 7, 39, que diz o quê? Olha, desde que esteja no Senhor, desde que pertença ao Senhor. Você pode se casar, desde que essa pessoa pertença ao Senhor. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente vê essa ordem da parte de Deus. A gente vê essa ordem em relação aos nossos relacionamentos. Então comece excluindo os candidatos e candidatas que não estejam no Senhor, ou seja, que não estejam ligados a Cristo. E continuando, como nós lemos lá, contanto que ele pertença ao Senhor. E que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa que pode entrar na lista do meu filho, na lista da minha vida que sou solteiro, estou buscando me relacionar, estou buscando o casamento? Que pessoa é essa? A pessoa que está ligada a Cristo. Cristo é aquela que está crucificada com Cristo, que morreu para o mundo e que vive uma vida para a glória de Deus. Então você jovem que está aqui hoje, presente, que é solteiro e que está já paquerando ou cogitando se casar com uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa que está ligada a Cristo. Esse candidato, você percebe que de fato ele crucificou a carne dele com Cristo. Ele morreu, ela morreu para esse mundo genuinamente. E ele e ela vivem uma vida para a glória de Deus.
É uma pessoa que traz você mais para perto de Deus. E é uma pergunta, irmãos, que a gente precisa fazer para os nossos filhos, quando chegar nesse momento. É uma pergunta que você que é jovem, que está presente aqui hoje, nós precisamos fazer. Essa pessoa está me aproximando mais de Deus? Essa pessoa, ela de fato morreu para o mundo? Essa pessoa de fato, ela foi crucificada com Cristo? Essa pessoa de fato, esse jovem, essa jovem que eu estou ao ponto de me relacionar num nível de intimidade e caminhar para o casamento, é uma pessoa que vive para a glória de Deus? É uma pessoa que de fato vai me trazer mais para perto de Deus? Pense nisso antes de começar a namorar. Avalie isso e deixe Deus falar no teu coração. Você que é pai e mãe, entenda isso, grave isso no teu coração e afirme isso para todo tipo de pessoa, para todo jovem que chega a se aproximar com essas dúvidas em relação a esse momento em suas vidas. E continuando, qual é a palavra de Deus para um cristão que quer se relacionar com uma pessoa que não crê, uma pessoa incrédula? Qual é a palavra de Deus para esse tipo de pessoa? Bruno, olha, eu estou aqui, eu estou ouvindo a mensagem, mas ainda assim eu acho que eu vou continuar nesse relacionamento. Ou então, você é pai, você é mãe, você é tio, você está aqui e diz assim: não, acho que não tem problema nenhum não, pode continuar. Não tem problema nenhum não, pode continuar se relacionando, namorando, caminhando em direção ao casamento, mesmo essa pessoa não temendo a Deus. E aí, meus irmãos, é um aviso aqui para a gente, às vezes, até mesmo nas nossas relações, dentro da igreja, a gente precisa avaliar isso. Quem é essa pessoa? Esse jovem, essa jovem, é um jovem que teme a Deus? É um jovem que está buscando santidade no Senhor? É um jovem que ama fazer e viver uma vida para a glória de Deus? Você que é pai e mãe, fique atento a isso. Você que é jovem, que está namorando e que quer namorar, fique atento a esse jovem que se comporta assim. Porque se nós não avaliarmos isso, nós podemos desagradar ao Senhor e experimentar um estilo de vida no casamento bem doloroso, bem desafiador. E o que a palavra de Deus diz em relação àqueles que querem namorar um incrédulo? Esdras, capítulo 9, versículo 12. Abra sua Bíblia aí. Não, abra não, leia comigo aqui, que eu botei aqui para a gente poder acompanhar junto aqui no slide. Esdras, capítulo 9, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 10. Versículo 1. Diz assim: por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que aconteceu por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de que, ó Deus, Tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam, ainda nos deste um remanescente como este. Como podemos voltar a quebrar os Teus mandamentos e realizar casamentos o quê? Mistos. O que é um casamento misto? É um casamento de um incrédulo com uma pessoa que crê no Senhor. O casamento de uma pessoa que teme ao Senhor com uma pessoa que não vive uma vida para a glória de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. A gente diz, realizando um casamento que mistos com esses povos de práticas repugnantes. Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias? E não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, e embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. E continuando, enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Amargamente por qual motivo? Por causa do pecado que havia entrado na nação deles,
Por qual motivo? Por causa dos casamentos mistos. Casamento de homem, mulher, temente a Deus, com o povo, com pessoas que não temiam o Senhor. E a disciplina de Deus veio sobre o povo. E a disciplina de Deus, meus irmãos, ela continua vindo sobre nós. É uma verdade. Continuando, o outro texto também que fala sobre isso, Neemias, capítulo 13, versículo 25 e 26, diz assim: E eu os repreendi, e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Ele está dizendo: olha, vocês são santos, não deem seus filhos, não deem suas filhas em casamento com um povo que não teme a Deus, não faça isso. E nem vocês se casem com pessoas que não temem a Deus, não faça isso. E aí no versículo 26, olha só o que ele diz: Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Não foi por isso. A gente sabe que Salomão foi um grande rei, um homem com uma sabedoria enorme, mas que se casou com muitas mulheres, e isso fez com que ele se casasse com muitas mulheres que não temiam a Deus. Isso fez com que ele pecasse diante de Deus, e aqui Neemias faz essa interrogação. Não foi por causa de casamento como esse. Qual que é o tipo de casamento? Casamento entre um cristão e um não cristão. Que Israel, Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado de seu Deus. E Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido a quê, irmãos? Ao pecado, por mulheres estrangeiras. E para finalizar esse texto do Antigo Testamento, diz assim, Amós, capítulo 3, versículo 3. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Tem como? Você, servo do Senhor, uma pessoa que ama, que teme a Deus, andar com uma pessoa que não teme a Deus? Tem como? Não tem como. Via de regra, o conselho de Deus no Antigo Testamento sempre foi que o seu povo não se casasse nem se relacionasse de modo sério com pessoas que não o temessem. E no Novo Testamento também não é diferente. No Novo Testamento o conselho não mudou. Deus continua aconselhando os seus filhos e filhas a casarem somente com pessoas que fossem, como com eles, templo do Espírito Santo, ou seja, pessoas que são regeneradas. A tristeza de Esdras, no capítulo 9 de seu livro, é algo que falta na vida dos cristãos nos nossos dias. Uma tristeza por pecar, por errar, por falhar. Uma tristeza, a razão da sua tristeza era que a maioria do povo havia se casado com pessoas que não temiam a Deus. E hoje não há, e muitas vezes, arrependimento nesse aspecto. Muitas vezes nós íamos nessa direção, uma direção que é contrária à vontade e à palavra de Deus em relação aos nossos, o que, irmãos? Relacionamentos. Nós vemos aqui um grave testemunho em relação a isso. E muitas vezes nós somos, irmãos, influenciados por essa cultura. Porque a cultura que hoje diz tudo é relativo. A cultura que hoje diz não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E nós vemos no relacionamento dos nossos filhos, ou nós vemos no nosso relacionamento como jovens ou adolescentes que estão aqui postos e querendo e ansiosos para começar a namorar, noivar e casar, muita sutileza nisso tudo, dizendo, não tem problema nenhum. Não tem dificuldade nenhuma. Mas a gente vê o grande homem, o grande rei de Israel. A gente vê esse grande homem, esse grande rei, separado por Deus, cometendo um grande pecado. Por qual motivo, Bruno? Porque ele havia desonrado a palavra do Senhor, que havia uma orientação aonde nós, que somos santos, que fomos separados pelo Senhor, precisamos buscar para um relacionamento de casamento uma pessoa que também seja regenerada,
que também seja templo do Espírito Santo de Deus. Então você que é jovem, adolescente, coloque isso na tua vida em nome de Jesus. Em hipótese alguma, porque isso é pecado e vai trazer consequências graves para a tua vida. Você que é pai e mãe, fale sobre isso com seu filho, com a sua filha. Oriente na palavra, dê exemplos da parte de Deus, dizendo: olha, Deus tem um futuro abençoado para a tua vida. E o futuro abençoado que Deus tem para a tua vida é junto com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, uma família fortalecida e alicerçada no Evangelho. Uma família de fato fortalecida e alicerçada na palavra do Senhor. Mas infelizmente, meus irmãos, nós temos havido muita flexibilidade no nosso meio, estamos sendo muito flexíveis em relação a isso. Em relação ao quê? Aos nossos relacionamentos. E aí a gente vê os nossos filhos, as nossas filhas, entrando por um caminho que não glorifica a Deus. E que vai trazer consequências graves para as suas vidas no futuro. E a gente não tem, muitas vezes, um embasamento na palavra para orientá-los e dizê-los: não vai por esse caminho. Nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos uma vida diante dEle e viver uma vida para a glória dEle. E essa pessoa que você está querendo avançar no relacionamento de namoro, noivado e casamento, não é uma pessoa que morreu para esse mundo, não é uma pessoa que busca viver uma vida para a glória de Deus. Ela ainda precisa ter um encontro com o Senhor. Não é uma pessoa para você se casar e prosseguir no seu relacionamento. Não há disposição, muitas vezes, meus irmãos, para nós obedecermos à vontade de Deus. Mas muitas vezes nós obedecemos ao quê, irmão? Nosso próprio coração. A tristeza de Esdras nos lembra que é possível nos arrependermos de algo que fizemos, ainda que esse algo pareça ser tão inofensivo, tão bobo e tão pequeno. Quer namorar e ser fiel a Deus? Quer casar, noivar e ser fiel a Deus? Então esqueça. E você diz aí para o jovem ou para o seu filho: esqueça aquele rapaz que parece um anjo, mas que aos olhos de Deus é repleto completamente de trevas. Precisa se converter, precisa ter um encontro com o Senhor, precisa de fato viver uma vida, a sua experiência com Deus. Se você é um filho de Deus e deseja ouvir o conselho do seu pai, então você deve deixar todo e qualquer namoro, todo e qualquer noivado com um não convertido e afastar-se dele e não tocá-lo e não andar mais com ele, mas submeter a sua vida a Deus. Se você fizer isso, estará vivendo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus Pai requer dos seus filhos. Então, nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele requer o que de nós como filhos? Que tenhamos relacionamentos que glorifiquem o seu nome. Então, aquele que quer namorar, que quer se relacionar com uma pessoa que é incrédula, terá vários problemas. E a gente vê de forma muito clara isso acontecendo na vida de Salomão. E também naquela nação que havia sido levada como escravo para a Babilônia. E depois de 70 anos estavam vindo. Por quê? Eles haviam se dobrado a outros deuses, a outras culturas. Então, irmãos, nós, nessa manhã, nós queremos falar sobre isso, pensar sobre isso. Como nossos filhos estão se relacionando? Qual o nosso entendimento bíblico a respeito das relações aonde nós vamos caminhar, namoro, noivado e casamento? Qual é o padrão bíblico em relação a isso? E aí, queria falar aqui ainda, falei para o casado, falei para o noivo, falei para o namorado e agora, para finalizar, falando em relação àqueles que ainda estão ou são solteiros. Ser solteiro é um presente de Deus também. O Novo Testamento, ele fala sobre ser solteiro. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, Paulo fala disso como um dom. E Jesus diz que é bom para aqueles a quem foi dado. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 11. Vamos ler aí. Diz assim: gostaria que todos os homens fossem como eu. O apóstolo Paulo está dizendo. Paulo era um homem que era solteiro. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e o outro de outro. Então,
a gente vê o apóstolo Paulo afirmando também essa questão da vida daquele que é solteiro. E os discípulos lhe disseram, isso daí falando do Senhor Jesus, lhe disseram, Jesus estava tratando aqui, só para contextualizar, em relação à questão do casamento, né? Falando, ó, se você se casar, você precisa permanecer se casado. Você precisa continuar casado. E aí Jesus, tratando desse tema, os discípulos veem ele tratando disso e diz assim, aí diz aí, ó, os discípulos disseram, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor o quê? Não casar. E aí Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essas palavras. Qual palavra? De não se casar. Somente aqueles a quem isso é dado. Então, tem algumas pessoas que vivem uma vida de solteiro e a Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que isso, de fato, é como se fosse um dom. Algumas pessoas vivem uma vida, você que é solteiro, vive uma vida solteira bem, de forma que também glorifica a Deus, que também Deus abençoa. E a gente vê também que o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. E aí, um conselho e uma palavra para os solteiros. Devemos resistir às implicações de que estar solteiro é a melhor segunda opção. A Bíblia não diz isso. O casamento é bom, mas estar solteiro também é o dom dado a alguns. Então, o casamento, ele é o padrão bíblico para nós. O padrão bíblico para nós é o casamento, mas também tem a questão do homem que é solteiro, da mulher que é solteira. E também é uma condição que Deus abençoa, que Deus usa e que Deus, de fato, se faz presente na nossa vida. E alguns têm um dom para isso, para ficar solteiro, para viver solteiro. Segundo, ser solteiro tem as suas vantagens. Paulo menciona duas vantagens que estar solteiro em 1 Coríntios capítulo 7. Diz, pessoas solteiras são poupadas dos problemas do casamento. A gente sabe, quem é casado aqui, sabe que no casamento a gente passa por situações desafiadoras. Há muitas grandes bênçãos no casamento, é verdade, mas também há algumas dificuldades. E a pessoa que é solteira, ela é poupada disso. Você que é solteiro, receba essa palavra. O casamento traz alguma angústia na carne, diz Paulo. E se quiser, e eu quis poupar-vos, lá diz em 1 Coríntios capítulo 7, 28, capítulo 7, versículo 28. Diz assim, ó, mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades nessa vida. E eu gostaria de poupá-los disso. A gente vê que há benefício de você viver solteiro. Pessoas solteiras podem dedicar-se mais plenamente ao trabalho de Deus. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas quem se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa e assim está dividido. 1 Coríntios 7, 32, 34. Então, aquele que é solteiro, dedique-se ao Senhor. Aquele que é solteiro, vive uma vida para a glória de Deus. Aquele que é solteiro tem a oportunidade de doar mais tempo, colocar mais tempo, investir mais tempo no reino de Deus e para a glória de Deus. Então, Bruno, eu sou solteiro. O que eu faço? Viva uma vida ainda mais intensa para a glória de Deus. Evangelize mais, estude mais a palavra, invista mais na sua vida espiritual, invista mais na comunhão, invista mais em servir ao Senhor com intensidade. Por qual motivo, Bruno? Porque um dia, normalmente, você vai se casar. E aí você vai ter outras responsabilidades. E aí você vai ter que se dividir em relação a isso. Em relação ao quê? Ao seu casamento, à administração da sua família e em relação ao reino de Deus. Então, meus irmãos, eu lembro de mim, né? Quando eu era solteiro, não que eu não leia a Bíblia hoje, mas o tempo que eu mais li a Bíblia na minha vida foi quando eu era solteiro. Eu não tinha 2 filhos, não tinha esposa, não trabalhava como eu trabalho hoje, de forma intensa, e eu tinha mais tempo. Agora, casado, 2 filhos, trabalhando, o meu tempo ele é muito desafiador. Então você que é solteiro, que está vivendo essa realidade na tua vida agora, nesse momento, invista. Invista em servir ao Senhor. Invista a sua vida em viver uma vida para a glória de Deus. Invista a sua vida, de fato, em servir ao Senhor. E a vida de solteiro também, ela é difícil. Quando Deus viu Adão sozinho no jardim do Éden, ele disse, não é bom
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não há dúvida, irmão, que o casamento é considerado uma norma. Não há dúvida em relação a isso. É um presente amoroso de Deus para a humanidade e é o principal contexto ao qual nosso desejo de intimidade, ele é o quê? Ele é atendido. Aonde que é atendido? No casamento. Pessoas solteiras são, portanto, propensas a lutar contra o quê? Duas coisas. Solidão. Muitos solteiros lutam contra isso, contra a questão da solidão. E também algumas tentações em relação à questão da sexualidade. Essas lutas certamente não são exclusivas do solteiro, mas fazem parte da sua condição. São lutas que o solteiro passa. Alguns procurarão diminuí-las, casando-se. Outros escolherão não se casar e se sentirão incapazes por causa de suas circunstâncias, personalidade ou a questão da sexualidade. Eles provavelmente enfrentarão uma batalha vitalícia com a solidão e a tentação na sua sexualidade. Essas duas batalhas estão intimamente relacionadas. Quanto mais solitários estivermos, maior a probabilidade de lutarmos contra o pecado na área da sexualidade. Precisamos ser proativos. Você que é solteiro, precisa ser proativo em buscar ajuda nessas áreas. Não somos feitos para ficarmos sozinhos. Se não formos casados, seja em curto ou longo prazo, devemos procurar satisfazer as nossas necessidades de intimidade em outros relacionamentos. Significa o quê? Com os amigos. Isso significa tomar a iniciativa de manter contato com amigos, com familiares, na igreja. Você que é solteiro, busque isso. Busque novos relacionamentos com pessoas que de fato vá te abençoar. E devemos ser autodisciplinados e fugir completamente. Você solteiro, fuja da imoralidade sexual. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Vamos ler. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, o comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Muitas vezes ajuda ter um ou dois amigos íntimos a quem devemos prestar contas. Então você que é solteiro, tem amigos íntimos, amigos e amigas temente a Deus, que vão te ajudar nessa área. Qual área, Bruno? Nessa área de estar sozinho, de estar solteiro. Tem amigos, tenha pessoas que de fato vai te abençoar nessa área e que seja uma pessoa de Deus temente ao Senhor. E uma palavra final. Agradeça a Deus pelo dom de estar solteiro e também por esse momento que Deus está te dando na tua vida. É um momento, são momentos. Eu lembro da minha vida quando eu era solteiro, foi um momento abençoado que Deus me deu. Quem lembra quando eu era solteiro, diga amém. Amém. Eu lembro. Foi um tempo, um momento de aprendizagem que Deus me deu. E você que é solteiro, esse momento também é um momento que você pode ser muito usado por Deus. Faça tudo que puder para viver uma vida para a glória de Deus, nesse momento da sua vida também de solteiro. E mantenha os seus olhos fixos no céu e viva uma vida para a glória de Deus. E para finalizar, irmãos, eu queria te perguntar: você tem sentido tristeza em muitas situações onde nós estamos vivendo uma vida em nossos relacionamentos, em relação aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, em relação a você que é um jovem que está aqui hoje e que de repente tem investido num relacionamento que você já foi avisado por Deus, pelo Espírito Santo, que não é um relacionamento que está sendo um relacionamento para a glória de Deus. Você tem sentido tristeza em relação a isso? Você tem sentido tristeza em relação a viver uma vida que vai contra completamente os princípios e a vontade de Deus? Você tem sentido tristeza em relação a isso? Isso tem entristecido o teu coração e a tua vida? Infelizmente, irmãos, nós temos nos amoldado muitas vezes a esse mundo. Nós temos amoldado a filosofia do mundo dizendo: não tem nada a ver. Podemos nos relacionar com absolutamente quem nós quisermos. E nós podemos casar com absolutamente nós quisermos. Mas isso já ficou muito claro aqui, por aquilo que a gente falou,
que é um grande pecado diante do Senhor. E a disciplina de Deus, ela virá sobre nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos a nos arrepender de pensarmos como esse mundo pensa. E que nós possamos pensar como Deus pensa em relação à vida de casado, em relação à vida de noivo, namoro e casamento, e também em relação à vida a casamento. Amém?